mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Como sabem, é a letra de uma célebre balada coimbrã, uma balada que toda a gente já ouviu e de que acho que toda a gente gosta. Bom, eu lembro-a porque, para mim, não é assim. Coimbra tem sempre mais encanto na hora em que aqui chego de novo. Há sempre coisas novas para ver e mesmo as coisas velhas parece que redobram de encanto. Eu, de facto, gosto muito de Coimbra. Não sei explicar isso porque, de facto, eu nem nasci em Coimbra, nem fui estudante aqui na universidade, mas a cidade tem uma atmosfera muito própria, acho que é por estar tão perto do mar. Pois tem esta paisagem emocionante, este Val do Mondego, de manhã, assim, esta luz diáfana, tudo isto é um encanto. O projeto é hoje irmos dar uma volta por Coimbra. Eu penso que Coimbra é de todas as cidades portuguesas a que tem uma maior concentração monumental. Num espaço relativamente pequeno, há inúmeros monumentos bastante importantes e não só monumentos, lugares que, por uma ou outra razão, merecem uma visita. Eu agora estou a falar-lhes no Museu Machado de Castro. O Museu Machado de Castro é um dos mais notáveis museus portugueses. Estou aqui a falar junto de uma escultura de madeira, é uma coisa dos princípios do século XVIII, é um grupo de mulheres ansiosas, a Maria e as companheiras que se debruçam ansiosamente sobre o túmulo do filho, mas todo o museu está cheio de tesouros. Isto são os salvados de uma riquíssima arte que existia em Coimbra e que, naturalmente, no século passado, como um pouco em Portugal tudo, enfim, foi pilhado. Mas do que se salvou, resultou este museu. Ainda é muito notável. Olhem, por exemplo, agora no museu está exposto, e só por isso vale a pena vir a Coimbra, está exposto o tesouro da Rainha Santa Isabel, peças que lhe pertenceram. Vejam este colar. Era usado pela própria Rainha Santa. Depois, durante séculos, era emprestado às noivas e às parturientes. Aquele relicário de coral andou nas mãos dela. Aquela Nossa Senhora que tem no cinto as armas do Reino de Aragão, como sabem, ela era filha dos reis do Aragão. Vale a pena vir a Coimbra para admirar aquelas peças. Não é por isso que lhe estou aqui a falar no museu, é que o museu está colocado no que era o antigo Paço dos Bispos. E os bispos construíram o seu paço nos cimos de umas paredes muito fortes que já lá estavam. É uma cidade de cima de outra cidade. Justifica-se inteiramente descer uns degraus para ir ver o andar lá de baixo. Há 2000 anos, já esta Coimbra era uma cidade importante. Bom, sabia-se isso porque
fazia-se um buraco para uma obra e lá vinha uma pedra romana, lá vinha um bocado de um deus, lá vinha a cabeça de um imperador, lá que era cidade e que era importante, era. Mas como é que se chamaria? Bom, seria Conímbriga? Não, uns diziam que era, que não era, até que nos fins do século passado esse mistério pôde desvendar-se. Apareceu uma grande lápide que é uma homenagem dos cidadãos eminienses ao imperador Constâncio Cloro. Os cidadãos eminienses eram os cidadãos de Emínio e também havia realmente uma Emínio de que os escritores falavam. Portanto, aqui era Emínio. Claro, as pessoas dizem, então como é que era Hermínio e agora é Coimbra, então não está ali perto de Conímbriga, então não se vê logo que Coimbra vem de Conímbriga? Pois claro que vem, e aqui é uma história muito curiosa. Quando vieram os bárbaros, destruíram Conímbriga, e o bispo de Conímbriga fugiu de lá e veio aqui não é longe, veio para o Emínio e instalou-se no Emínio. A partir daí, Emínio é a terra do bispo de Coimbra. E aí começa o processo em que acaba por se dizer simplesmente Coimbra, quando se quer dizer a terra onde se foi refugiar o bispo de Conímbriga, ou de Coimbra. Curioso como o nome pode dar estas voltas. Agora, que a velha Emínio era importante, estas ruínas dizem-no. Isto que estão a ver é, digamos, são os andares inferiores. Hoje dizem criptopórtico. Criptopórtico é daquelas palavras difíceis que os sábios gostam muito de dizer. Criptopórtico. Cripto quer dizer escondido. E pórtico, de portar, de aguentar, é aquilo que aguenta. Criptopórtico seriam os fundamentos enterrados do velho Fórum Romano. Vê-se hoje como isto era uma construção gigantesca. Claro, uma parte estava enterrada, outra parte, enfim, seriam lojecas, seriam armazéns, serviam naturalmente de silos a cereais, eu sei lá, era toda a utilidade proporcionada à cidade. Mas este chamado criptopórtico do Fórum de Emínio é dos mais interessantes e fascinantes monumentos que há em Portugal. Continuam as escavações, porque isto é tão grande que ainda há uma parte que está por escavar, e ainda há pouco tempo o ilustre arqueólogo que está a dirigir as escavações encontrou, depois de tirar camadas de terra, um monte de pedras. Uma daquelas pedras tinha um feitio estranho, ele percebeu que era uma cabeça feminina, mandou limpá-la e aparece-lhe uma cabeça de Vênus. Quantas surpresas destas aqui ainda se podem esperar. Esta é a fachada da Sé Nova. Coimbra tem duas Sés, a Sé Velha e a Sé Nova, e a explicação é esta. É que esta Sé Nova não era Sé, isto era a igreja da Companhia de Jesus, estava junto do Colégio dos Jesuítas. Por sinal, se olharem para a fachada, há lá uma nota curiosa que se prende com isso. Aquela janela que está ao meio, a janela que tem os balaústres, que é um bocado feia, por sinal, é que aquilo tinha um grande nicho com o Santo Inácio de Loyola. O Marquês de Pombal veio aqui, veio com o Bispo de Coimbra e disse: ó, Sr. Bispo, ali onde está aquela imagem, que bonita que ficava uma janela. Claro que no dia seguinte o Sr. Bispo mandou arrancar o santo e pôs a janela que lá vêem. Mas a fachada é célebre por uma outra razão. É desta escadaria que nos fala o Essa de Queiroz, no In Memoriam de Antero. Foi aqui que o Essa conheceu o Antero. Era uma noite de luar, o Essa vinha com uns amigos por essas ruas da Alta,
e viu ali um grupo de estudantes que escutavam, embevecidos, a voz de um outro, de cabelos fulvos, com um olhar surpreendente, que gesticulava, dizia frases magníficas, sentido oculto. E o essa, coitado, falou em voz alta e disse: mas quem é aquele? Quem é? E disse: shh, é o Antero, é o Antero. Disseram-lhe isto com uma emoção religiosa. E neste momento começa a admiração que ia durar até ao fim da vida de Eça de Queiroz pelo grande Antero do Quental. A poesia é uma forma de cultura. Aqui em Coimbra têm passado alguns dos mais ilustres poetas líricos portugueses. Eu estou justamente a falar-lhes num lugar que é o centro do lirismo coimbrão. Estou no Penedo da Saudade. No Penedo da Saudade há um recanto, este pequeno recanto, a que chamam o Retiro dos Poetas. É do Retiro dos Poetas que eu estou a falar. E estou a falar para mandar um recado. Eu pensei que este programa, a estas horas, a concorrer com a telenovela, claro que a telenovela é muito mais interessante e há pouca gente que veja, mas também passa na TV Internacional. E as mensagens que eu tenho recebido dizem-me que milhares e milhares de portugueses, a toda a roda do mundo, recebem este programa como uma mensagem de saudades da nossa terra. É para eles que eu venho aqui ao Penedo da Saudade dar um recado. Como veem, estes muros estão cheios de versos. Não digo que sejam versos de pé quebrado, que eles têm as sílabas certas, mas em regra são bastante mausitos. Aquilo não vou ler nenhum. Mas por aqui andaram verdadeiros poetas. Olhem, faz agora 100 anos, andava por aqui um que se chamou António Nobre. Ele matriculou-se na universidade, claro, andava sempre na gandaia. Primeiro ano chumbou, segunda matrícula chumbou e ao fazer a terceira pensou: diabo, se chumba a terceira vez, prescrevo. Isto é uma coisa que ainda há na universidade. Diz que não se pode ficar chumbado 3 vezes. Então matriculou-se em Paris. E foi estudante em Paris, arranjou lá um quartinho no bairro da Sorbonne. O bairro da Sorbonne chama-se ainda hoje, em Paris, o Quartier Latin. Quartier Latin quer dizer bairro latino, porque os estudantes antigos tinham que falar todos latim. Bom, pois uns eram franceses, outros vinham da Itália, outros da vaga Alemanha, outros do lado de cá dos Pirineus, havia ingleses, gente de todo o mundo, e ali entendiam-se porque tinham todos a mesma língua, latim. E o bairro onde se falava latim era o bairro latino. E foi lá que António Nobre foi arranjar um quartinho. Só que mesmo no bairro latino, ele só sentia os ares da Lusitânia. E é aí que escreve um poema lindíssimo, um poema com a sua dor de imigrante. Ele chamou-lhe exatamente a Lusitânia no bairro latino. É para vocês, meus queridos telespectadores que estão ao longe, que eu vou dizer este poema de saudades de António Nobre. Só, ai do Lusíada, coitado, que vem de tão longe, coberto de pó. Ele não ama, nem é amado. Lúgubre outono no mês de abril. Que triste foi o seu fado.
Antes fosse para soldado, antes fosse para o Brasil. Oh, minha terra encantada, cheia de sol, campanários, oh, luas cheias, lavadeira que lavas o lençol, ermidas, sinos das aldeias, ó ceifeira que cegas cantando, ó moleiro das estradas, carros de bois chiando. Que é feito de vocês? Onde estais? Onde estais? Ó padeirinhas a amassar o pão, velhinhas na roca de fiar, cabelo todo em caracóis, pescadores a pescar com a linha cheia de anzóis, zumbidos de vespas, ferrões de abelhas, ó bandeiras, ó sol, foguetes, ó toiradas, ó pregões de água fresca e limonadas, ó romaria dos senhores dos viandantes, procissões com música e engenhos, senhores abades de Amarante com 3 ninhadas de sobrinhos. Onde estais? Onde estais? Oh, minha capa de estudante às ventanias, cidade triste, agasalhada entre choupais. Onde estais? Outra estação do roteiro poético de Coimbra é esta Fonte das Lágrimas. Tenho junto de mim uma lápide com uma estrofe. Os últimos versos dizem: vede que fresca fonte rega as flores, que as lágrimas são água e o nome amores. São versos tirados dos Lusíadas. Como sabem, Camões deu ao episódio da morte de Inês de Castro um grande relevo nos Lusíadas. Não é fácil para nós hoje dizer porquê. Eu penso que havia uma forte obrigação de gratidão de Luís de Camões em relação à família dos Castros. É possível que fosse a razão completamente diferente. Também ele, Camões, também ele amara uma jovem que fora mártir desse dramático amor. É possível que ele transfira para a linda Inês todos os seus versos relativos a Dinamene. Seja como for, é Camões. Foram outros poetas como Camões que transformaram este pequeno lugar, este recesso de paisagem, num local quase sagrado. Aqui é a Fonte das Lágrimas. Mais abaixo fica um lugar, a Fonte dos Amores, porque realmente, e isso é verdade, por aqui andaram enlaçados Pedro e Inês. E aqui vieram os executores do cruel decreto del rei Dom Afonso, que mandou degolar Inês de Castro. Bom, eu já num programa lhes falei nisso. A morte de Inês de Castro é um sucesso político. O rei de Portugal precisava de afirmar de uma forma cruel e perentória que não estava com a revolta dos nobres castelhanos. E quem pagou isso foi a linda Inês, que era da família do chefe dos revoltosos, do fidalgo João Afonso de Albuquerque. Mas é esse episódio que é transformado pelos poetas de Coimbra num dos episódios
mais encantadores e fascinantes. Eu acho que não há ninguém em Portugal que não tenha ouvido alguma vez: estavas, linda Inês, posta em sossego de teus anos, gozando o doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. E ainda hoje, esta fonte das lágrimas é um lugar de peregrinação. Há um escritor português do século XVI, Frei Heitor Pinto, que escreve isto: esta cidade, Coimbra, é como a alma deste reino. Outros escritores escreveram, e essa frase transformou-se num lugar comum: Coimbra, a lusa Atenas. Lusa Atenas, como sabem, Atenas era o centro de irradiação da cultura clássica por todo o mundo antigo. E era exatamente isso que os portugueses do Renascimento viam para Coimbra. Seria a cidade da cultura, a grande metrópole do conhecimento. Daqui devia irradiar o saber para toda a parte. De certo modo, Coimbra mantém hoje ainda essa fisionomia. As pessoas vêm, passam, por exemplo, ali na Rua da Sofia. Sofia é nome de moça, então Sofia não é. Sofia no sentido de ciência, sabedoria, cultura, é como quem diz o nome da cultura. E por isso, tudo quanto é cultura, ou tudo mesmo até quanto é auréola à volta do passado, ganha em Coimbra um extraordinário relevo. Bem, por vezes há notas dissonantes, eu não escondo, estou-lhes a falar aqui exatamente diante do mosteiro de Santa Clara, onde repousa o túmulo da Rainha Santa. Da Rainha Santa porque foi a medianeira da paz. Da Rainha Santa porque nas horas ansiosas em que se erguiam os partidos e parecia que se iam abrasar em lutas fratricidas, a rainha aparecia na sua mula branca e conseguia conciliar os contendores. Pois vocês querem ver qual foi a decoração que eles acharam mais própria para este terreiro da Rainha da Paz? Olhem para ali e pasmem. Mas acho que são coisas que hão de ser emendadas, porque Coimbra continua a ser isto, uma cidade de cultura. Claro que o mais importante em Coimbra é a universidade. Eu, nestes minutos em que lhes quis apresentar Coimbra, não encontrei o espaço suficiente para lhes falar dessas duas presenças absolutamente fundamentais: Santa Cruz e a sua continuadora natural, a Universidade 2. Mas fica já para a próxima semana.